Olá! Esse é o segundo vídeo da série LTE Visão Geral. Nele nós vamos conversar um pouco sobre a arquitetura de uma rede 4G. Eu sou o Brederode e esse aqui é o Café Telecom. Uma rede LTE pode ser dividida em duas partes, o EUTRAN e o Involved Packet Core, o EPC. O EUTRAN mais o Involved Packet Core formam o Involved Packet System, o EPS, que seria a rede como um todo. O EUTRAN ele é composto apenas pelo eNodeB. O que mais para frente, diante das funções que o eNodeB faz, vocês vão ver que não é tão só assim. Já o Involved Packet Core ele é composto por alguns elementos a mais. O Mobility Management Entity, o MMME, que ele é responsável pela parte de controle e mobilidade dentro do EPC. O Serving Gateway, o SGW, que junto com o PDN Gateway, PGW, são responsáveis pela parte de transmissão dos dados do usuário mesmo em si. O Home Subscriber Server, que herdou as funções do HLR das redes anteriores. E o PCRF, o Policy and Charge Rule Function, que negocia com as redes externas o QoS para dentro da rede do LTE. Ligando o eNodeB a outro eNodeB, tem uma interface chamada X2. Ligando o EUTRAN ao EPC, existe uma interface chamada S1, que se divide em controle e dados do usuário. O S1 de controle, ele é o S1MME, que está ligado no MME, e o S1 de dados é o S1U, S1 User Plane, e está ligado ao Serving Gateway. O MME ele pode controlar vários Serving Gateways, por isso tem que ter uma interface entre eles, e essa interface é a S11. Ainda no MME, ele precisa consultar o HSS para saber se aquele usuário pode acessar a rede, para autenticar e tudo mais, e essa interface para fazer essa consulta é a S6A. Se você tiver mais de um MME na rede, esses MMEs vão estar ligados pela interface S10. O Serving Gateway está ligado ao PGW pela interface S5 ou S8. Depende, porque se o PGW for de uma rede externa, for de outro PLMN, ele vai estar ligado pela S8. Mas se for dentro do mesmo PLMN, ele vai estar ligado pela S5. O PGW está ligado na PDN, que é o Packet Data Network, através da interface SGI. Sim, temos que decorar essa sopa de letrinhas. Mas com o tempo a gente acaba se acostumando. E é por isso que todas essas siglas vão para o nosso mural das siglas. O Involved NodeB compõe sozinho o EUTRAN. É através dele que o móvel consegue acessar a rede pela interface LTE-UU. Cada eNodeB desse tem uma interface X2 que tem uma parte de controle pontilhada aqui de azul e uma parte de transmissão de dados dos usuários que está aqui em vermelho. Essa interface X2 ela liga um eNodeB a outro. O eNodeB está conectado ao EPC através da interface S1, como a gente já falou antes, que está dividida em controle, indo para o MME, na interface S1MME, e dados, que está indo para o SGW, na interface S1U. Na TS 36.300, nós encontramos algumas funcionalidades previstas para o eNodeB, como, por exemplo, o gerenciamento dos recursos de rádio, o Radio Resource Management, RRM, seja controle das portadoras de rádio, o Radio Bearer, por exemplo, estabelecimento, manutenção, término das Radio Bearer, controle de admissão, o Radio Admission Control, admitir ou rejeitar novas Radio Bearers, controle da mobilidade de conexão, tanto em idle quanto em Connect Mode, alocação dinâmica de recursos, o Packet Scheduling, alocação dos recursos tanto por uplink quanto por downlink, compressão do cabeçalho IP e criptografia de fluxo de dados do usuário, seleção do MME numa taxa inicial, roteamento de dados do User Plane para o Serving Gateway, agendamento e transmissão das mensagens de pages vindas do MME, agendamento e transmissão das informações de broadcasts vindas do MME. O Mobility Management Entity, o MME,
ele é um elemento puramente de sinalização dentro do EPC. Ele é comparável ao SGSN das redes anteriores, 3G e 2G. Tanto é que ele está ligado ao SGSN através da interface S3, quando tiver essa interação entre as duas redes 3GPP. Ele está ligado a qualquer outro MME dentro da rede pela interface S10, consulta o HSS pela interface S6A e está ligado ao Serving Gateway pela interface S11. A TS 23.401 ela especifica algumas funcionalidades para o MME, como, por exemplo, segurança e sinalização nas mensagens de NAS, No Access Stratum, sinalização e seleção de SGSN para mobilidade entre redes de acesso 3GPP, gerenciamento de Tracking Area List, seleção do PDN Gateway e Serving Gateway, o PGW e o SGW, seleção de MME quando se tratar de um handover que mude de MME, suporte na autenticação e autorização do usuário, consultando o HSS, claro. O Serving Gateway, o SGW, ele gerencia a portadora EPS do usuário. E ele está conectado ao MME pela interface S11, ao SGSN pela interface S4, pode estar conectado a um Radio Network Controller RNC do 3G pela interface S12, o NodeB se conecta diretamente a ele pela interface S1U de User Planning, e está conectado a um PGW pela interface S5, caso seja da mesma PLMN, o PGW e o SGW. O PGW ele fornece a conectividade com o Packet Data Network, através da interface SGI, e está conectado ao PCRF pela interface GX. Quando o Serving Gateway é de uma outra rede, ele é de um PLMN2 aqui, ele vai estar conectado ao PGW pela interface S8 e não pela S5, como acontece quando está na mesma rede, no mesmo PLMN. Ainda dentro da TS 23.401, a gente pode citar as seguintes funcionalidades. Para o SGW, é um ponto âncora para Inter-NodeB handovers. Ele é responsável pelo envio da mensagem de comutação de user path. É um ponto âncora para mobilidade inter-3GPP. Exemplo, um handover indo para um 3G ou para um 2G. Roteamento e encaminhamento de pacotes. O PGW ele é o gateway padrão para comunicação com redes externas via interface SGI. Definição do endereço IP para o móvel. Funcionalidades de firewall. Funções DHCP V4 e DHCP V6, cliente e servidor. O Policy and Charge Rule Function, o PCRF, ele negocia o Quality of Service, o QoS, entre a rede externa, que pode ser o IMS, o PDN, o Packet Data Network, e o EPC. Ele está conectado ao PGW através da interface GX e a rede externa através da interface RX+. Você pode encontrar mais informações sobre o PCRF na TS 23.203. Já o Home Subscriber Server, o HSS, ele herdou as funcionalidades do HLR, das redes 2G e 3G. Ou seja, ele possui o perfil do assinante. É ele que fornece os dados para autenticação e autorização de que se aquele móvel vai poder acessar a rede. Ele está conectado ao MME através da interface S6A e se comunica através do protocolo Diameter. Agora que falamos dos principais elementos de uma rede 4G, vamos falar das interfaces e dos protocolos envolvidos nelas. Mas calma, calma, calma. Isso aí é uma conversa para o próximo vídeo. Se gostou, dê aquele like e não deixe de se inscrever aqui no Café Telecom para acompanhar as próximas publicações. Um abraço e até a próxima.